Oi pessoal, continuando o nosso trabalho com Spring Data JPA. Então vamos agora fazer inicialmente a criação do nosso projeto. Então vamos criar ali no all o módulo Maven Module. Vou dar um skip no archetype, frameworks, Spring Data. Então, nosso projeto, nosso módulo foi criado. Beleza? Estranho. Não foi adicionado o módulo, deixa eu adicionar ele aqui, Spring Data. Beleza? Então aqui está o nosso módulo adicionado, como referência aqui do nosso projeto. Vamos abrir aqui o POM do nosso projeto, não tem nada ainda dentro dele. Eu vou fazer aqui agora, pessoal, adicionar algumas dependências que nós vamos poder que nós vamos necessitar em nosso projeto, beleza? Então as dependências que nós vamos precisar são as seguintes. Beleza, então além daquelas dependências que já tinha, que eu poderia utilizar, eu adicionei essas 4 dependências. Essa daqui que é do próprio Spring Data, o SLF4j, deixa eu arrancar ele daqui, que nós já adicionamos ele anteriormente, então são só 3. O MySQL, que é o driver, e o Hibernate Entity Manager, que é o Hibernate que vai controlar parte aí do nosso acesso ao banco de dados. Beleza? Então, na verdade, JPA, pessoal, o Spring Data JPA, ele trabalha em conjunto com o Hibernate, correto? Ele é simplesmente uma abstração que nós temos para facilitar o nosso trabalho. Então, aqui, essas 3 dependências. Falta eu adicionar as propriedades que seriam as versões do meu Spring Data e do Hibernate. Então, vamos adicionar essas 2 propriedades. Então, do Spring Data e a do Hibernate. Então, coloquei aqui a versão do Spring Data e a versão do Hibernate. Beleza? Então, essas são as dependências que nós precisamos adicionar ao nosso PomPy para podermos referenciá-las dentro do Spring Data. Lá no Spring Data, pessoal, nós vamos ter o seguinte grupo de dependências. Então aqui, a dependência do Javax, que é simplesmente, lembrando, aqui eu coloquei as dependências, pessoal, lembrando que não tem a versão está no PomPy. Beleza? Então aqui nós temos a dependência do Javax, inject, tranquilo. Temos também a dependência do CommsLang para imprimir os nossos bins, do Spring para trabalhar com injeção, do Spring Data, do SLF4j para logar as informações, o driver para eu conseguir conectar no MySQL e aqui do Entity Manager, do Hibernate, para a gente conseguir trabalhar com o banco. Beleza? Então, deixa eu dar um remake all aqui no nosso projeto. Daqui a pouco eu dou uma olhada nesse erro, corrige esse erro. Vamos só dar um remake all para que o Spring ou Maven baixe todas as nossas dependências.
eu já tenho essas dependências no meu repositório local, então ele nem vai chegar a baixar. Então para vocês aí pode ser que demore um tempinho até ele conseguir baixar essas dependências, todas essas que adicionamos aqui agora. Então ali, fazendo download. Então só esperar ele acabar de fazer essa criação aí do nosso projeto. Eu não sei, pessoal, se tem problema de alterar a versão do Hibernate, colocar a versão 4, mas eu nunca também fiz o teste. Depois, se vocês quiserem testar aí, fiquem à vontade. Beleza, então tá aí nosso projeto. Deixa eu dar um clean no meu projeto, nos meus projetos, refresh. Beleza, então aí aquele rim saiu, porque ele não estava achando alguma dependência. Então tá aí o nosso projeto do Spring Data já criado. Então para criação as dependências são apenas essas, configuração do mesmo, é só colocar as dependências, beleza? Aqui no SRC main resource, primeira coisa que eu vou colocar, vou copiar esse arquivo log4j.xml para o nosso projeto, não copiei lá do projeto do Spring. Aqui eu vou manter as informações, só vou mudar aqui o nome do meu arquivo de log, que vai ficar de Spring para Spring Data, Spring Data, beleza? Nível de log aqui não muda, não tem de adicionar mais nenhum outro nível de log, então é isso, pessoal, pelo menos questão desse arquivo de log. Então, tranquilo. Qual que é o nosso próximo passo, pessoal? Nosso próximo passo, eu vou criar aqui uma classe com o nome Base Entities. Então, lá no SRC main Java, vou criar uma classe com o nome Base Entities, e o pacote será br.com.wpattern.frameworks.springdata.utils. Beleza? Então, essa classe aqui, tinha esquecido, vai ser abstrato. E o que nós vamos ter nela, pessoal? Primeira coisa, serializable do Java.io. Travou. Vamos. Então aqui, ó. Isso daqui não muda, não diferencia muito, pessoal, daquela classe que nós tínhamos lá do Spring e que normalmente temos em vários projetos, dessa Base Bean. Essa Base Entities, ela simplesmente vai ser a base para todas as nossas entidades. Então, aqui eu tenho simplesmente esses métodos, o método toString e o equals. Então, o toString simplesmente para imprimir todos os atributos da minha entidade. Beleza? Então, mais uma implementação que nós vamos fazer. Então, aqui, pessoal, estou definindo um tipo T, que seria o meu tipo genérico. O que esse cara vai ser no nosso projeto? Cada entidade tem de especificar uma chave primária para ela. Ou seja, essa chave primária vai corresponder, às vezes, a um atributo do tipo long, string,
beleza? Pode ser uma chave composta, ou seja, uma outra classe, beleza? Então, toda entidade tem de definir a sua chave primária. Essa chave primária vai estar relacionada justamente com a chave, o tipo da chave que nós temos lá no banco, beleza? Então, aqui vai corresponder, toda vez que eu estender a Base Entities, eu tenho de falar qual é o tipo da minha chave primária. Além disso, Extend. Nós vamos ter aqui Abstract Persistable T. Eu vou mudar esse nome, em vez de T, para PK. Beleza. Então, pessoal, isso daqui será a minha chave primária. Para que é essa classe Abstract Persistable? Aqui eu vou mostrar até o código dela para vocês, possivelmente no projeto vocês não conseguiram fazer isso, mas o que ela faz? Ela tem a definição, pessoal, de uma chave primária, beleza? Existem outros detalhes nessa classe, mas a ideia é, ela guarda para nós a chave primária, fazendo algumas anotações para essa chave, beleza? Então, essa classe BaseEnts, e agora nós já podemos fazer a implementação da nossa entidade. Então vamos criar aqui a entidade. Vamos criar uma classe UserEntity. Esse nome vocês colocam o que vocês quiserem. Eu normalmente coloco qual que é o objetivo da minha entidade, que seria trabalhar com o usuário, seguido da palavra entity, para definir exatamente que seria minha entidade. O nome do pacote, eu vou colocar é o meu pacote base.entities. Então, tenho aqui minha entidade já criada. Então, o primeiro passo é falar que ela vai herdar a classe BaseEntities. Aqui eu estou definindo, pessoal, que a chave primária dessa minha tabela é um long. Essa chave primária, pessoal, é a chave primária da tabela de vocês do banco. Então, vocês que especificam. Pode até ser uma chave composta. E essa chave composta poderia ser uma entidade, uma outra classe, bem dizendo. Eu não vou entrar em detalhes inicialmente disso. Beleza? Aprofundar, bem dizendo. Então, essas anotações aqui só seguem a anotação da JPA. Beleza? Então, aqui eu defini que ela é uma entidade. Eu estou definindo aqui também o nome da tabela que está relacionado. Se lá no meu banco tiver com o nome igual ao da minha classe, pessoal, eu não preciso colocar essa anotação. Mas como aqui no meu código está userEntity, lá no banco está tbuser, então vai ficar, eu preciso colocar a anotação table, para identificar quem que seria a minha tabela que está relacionada com essa entidade. Além disso, outra coisa que é preciso ser feito é o seguinte: a minha chave, meu ID no banco, como eu tinha mostrado para vocês, ele está com o nome PKID. Essa é a minha chave primária. Só que a minha classe Abstract Persistable, que é essa daqui, ela já define o meu ID com o nome ID. Beleza? Só que no banco isso está diferente. Então eu preciso fazer um override do meu atributo que está na superclasse, que está presente naquela Abstract Persistable. Dependendo, pessoal, isso pode causar um pouco de confusão. Beleza? Dependendo do banco que você vai trabalhar, porque às vezes o Hibernate vai gerar isso automático para vocês. Esse ID. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas qualquer dúvida, vocês podem me procurar no blog, que eu estou à disposição. Então aqui, nesse atributo override, eu vou sobrescrever para o meu atributo ID, beleza? A minha propriedade column,
column, e vou colocar aqui igual está no banco. Lá no banco, se formos olhar, está aqui a nossa coluna PKID, que é a nossa chave primária. Beleza? Então, até então, é isso. Nosso próximo parte de código, pessoal, vou simplesmente copiar aqui, colar para vocês, já que é basicamente os nossos atributos. Então aqui eu tenho um atributo, isso aqui, JavaSQL. Então o atributo login, então isso daqui é simplesmente relacionando o que nós temos no banco, pessoal. Então eu estou falando que está relacionado com o atributo login. Se eu quisesse ter deixado seu nome, já que é igual, eu poderia ter deixado. Tamanho, quantos caracteres, se aceita valor nulo ou não, e se é unique ou não. Da mesma forma, password. Isso daqui na verdade é sempre 7. Beleza? Aqui também mostrando a data de registro e a idade. Beleza? Aqui os construtores, um vazio, outro passando todos os atributos, e os métodos de getSet. Então, pessoal, isso daqui é a nossa entidade, que relaciona o nosso código com a entidade do banco. Esse mapeamento, se vocês quiserem aprofundar, pessoal, procurem mais informações sobre a JPA, sobre o Hibernate também, que é uma boa fonte. Beleza? Que lá existem vários outros detalhes. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar perguntas para o blog, que eu estou à disposição. Beleza? Então mandem perguntas para o meu blog, que eu respondo aí vocês. Existem outros blogs, também tem excelentes materiais. Beleza? Eu até passaria a referência para vocês agora, mas eu não estou lembrado de cabeça, assim, quais são os blogs que eu tinha até feito a consulta. Mas mandem dúvidas lá no blog, que eu estou à disposição. Então, a entidade criada. Agora nós precisamos criar o nosso repositório. O repositório, pessoal, ele corresponde apenas a uma interface. Beleza? Nessa interface, nós vamos definir, então vou colocar aqui na interface, a interface será o nome e user. O nome, pessoal, nesse caso aqui, vocês podem colocar qualquer nome que vocês quiserem, não existe restrição. Beleza? Então, o pacote, no nosso caso, padrão do Spring Data.repositories. Então aqui já tem o nosso repositório criado. Agora observem, pessoal, para eu criar um CRUD no meu repositório, eu preciso fazer apenas isso daqui. Observem o tanto que é simples. Questão de codificação. Pronto, acabei de fazer toda a implementação do nosso repositório que vai acessar o banco de dados. Com isso daqui, eu já tenho o meu CRUD pronto. O que significa o CRUD? As operações de adição, deleção, inserção e consulta de todos já estão prontos. Na verdade, existem vários outros métodos já implementados, como busca paginada, buscar apenas um, verificar se o elemento existe. Tudo isso, padrão, já está disponível no nosso JPA Repository. Beleza? Então, com isso, parte de desenvolvimento do nosso código principal acabou. Então, significa simplesmente isso daqui, ó. Criamos uma entidade, criamos um repositório. Está pronto. Agora, o único passo que falta para nós é fazer a configuração do nosso Spring, do Spring Data. Eu vou criar aqui também um teste unitário. Beleza? Este teste unitário simplesmente para podermos testar o acesso ao nosso banco.
Então aqui no nosso pacote br.com, pacote padrão, com adição do ponto teste antes do nome do nosso módulo. Aqui eu estou definindo. Beleza? Então aqui eu só estou definindo qual o contexto que eu vou carregar. Beleza? Lá do meu Spring. Então quando eu subir a minha aplicação, o meu teste unitário, eu vou estar subindo esse contexto. E o meu teste unitário em si, que será bem simples também. Eu vou até copiar ele. Então está aqui criado. O que está reclamando? Tipo da data. Vou fazer uma alteração, pessoal, lá na entidade. Em vez de ser do tipo data do SQL, eu vou usar do útil. Beleza, então está aí criado o nosso teste unitário. Então, lembrando que eu só simplesmente estou estendendo aqui nossa classe abstrata, que é ela que vai definir o contexto do Spring. Lembrando, se tiverem dúvida do Spring, vejam aí no meu post do Spring, nos meus vídeos, explicação sobre esse trabalho com Spring. Com Spring. Aqui eu estou fazendo a injeção do meu repositório, beleza? E aqui 2 testes unitários. Esse daqui é simplesmente que eu busco todos os usuários. Tranquilo? Aqui mostrando para vocês, ó, tem vários métodos já prontos no nosso repositório. Aqui eu estou adicionando um usuário no banco de dados. Beleza? Importante, pessoal. Aqui, quando eu chamo o método save do Spring Data, ele vai, se a minha entidade que eu estou passando tem uma chave primária, está preenchida, ele considera que isso é uma atualização. Se não tiver a chave primária, ou seja, estiver nulo o meu ID, significa que eu estou adicionando uma entidade no banco. Uma coisa que é interessante observar, que nós não conseguimos setar aqui por fora set ID. Eu não tenho essa propriedade para ser setada. O ID eu não consigo setar, porque ele está lá no meu abstract persistable, ele é protected. Se eu quiser fazer essa parte de setar esse atributo, meu ID, para eu conseguir fazer uma atualização, às vezes isso é interessante para um serviço remoto, eu posso fazer isso daqui, ó, set ID, fazer um override do meu set ID, e em vez de colocar ele como protected, eu coloco como público. Beleza? E aqui ele já torna disponível. Então, isso daqui, por exemplo, eu estaria fazendo a atualização do meu login, dos dados do meu usuário, de ID 1. Tranquilo? Então fica aí no critério de vocês, na hora de definir a entidade, se vocês vão expor isso ou não. Tranquilo? Então, parte de implementação. Implementação principal são só o repositório e a entidade. E ali no teste, é simplesmente o teste unitário, que a gente vai fazer algumas operações. Tranquilo? Então, a nível de implementação, pessoal, não existe mais nada que a gente vai fazer. Tranquilo? Então, eu vou acabar aqui o nosso vídeo. No próximo vídeo eu retorno fazendo simplesmente a configuração e execução do nosso código. Beleza? Só lembrando aqui, ó, coisa importante,
o nosso repositório corresponde apenas a uma interface. Não existe a classe concreta. Quem vai implementar isso é o Spring Data. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu volto fazendo a configuração do Spring Data. Até o próximo vídeo. Um abraço.